Tem poucas palavras que eu odeio na língua portuguesa. A nossa linguagem é vasta, é rica, tem mais do que o suficiente para a gente conseguir expressar tudo que a gente precisa expressar. Tem palavras belíssimas, palavras singelas, palavras dignas. Acontece que tem umas pessoas que usam algumas palavras dentro de certos contextos que criam um senso de pertencimento de classe que, na verdade, é só um determinismo, um conformismo, assim, desprezível, disfarçado, assim, um conformismo deprimente. E hoje, durante uma conversa, eu ouvi mais uma vez, e essa palavra me trouxe tantos sentimentos negativos que eu precisei levantar, escrever um texto para esfriar a cabeça e eventualmente vir para cá gravar esse vídeo, só por causa da seguinte palavra. Só por causa do infelizmente. Ah, infelizmente, Vinícius, as coisas são assim, não dá pra mudar. E, porra, não tem nada que não seja tão difícil de mudar que a gente não consiga pensar numa alternativa, considerar uma possibilidade, discutir, propor, sabe? E eu vejo que quem usa essa palavra assim no dia a dia, seja no trabalho, seja em situações fora do trabalho, assim, são pessoas de uma preguiça de pensamento assim tão grande, as pessoas são incapazes de gastar fosfato assim para pensar assim, para propor, para conceber, para trabalhar. As pessoas já têm a alma mofada por dentro, elas têm o cérebro atrofiado, pequeno, assim, de tão pouco que elas usam os cérebros. E tem mil maneiras de dizer a mesma coisa, falar a mesma notícia. E é duro comunicar notícias difíceis, notícias ruins. E no meu trabalho, eu faço isso diariamente. Frequentemente, quando eu estou com um paciente, eu preciso dar um diagnóstico de uma doença que às vezes é crônica, que às vezes não tem cura, que às vezes só tem tratamento, mas são poucas doenças que de fato são assim. E até o fim da vida, ainda é possível oferecer conforto, oferecer acalento, oferecer amparo, oferecer cuidado, sabe? É, mas quem é conformado, assim, quem é conformista e sempre tá falando que infelizmente isso, infelizmente aquilo, parece que as pessoas são incapazes de conceber ideias novas, sabe? Para eles é tudo, infelizmente as coisas são assim, infelizmente não há o que fazer. Mas assim, infeliz é aquele que não conhece a própria língua. Infeliz é aquele que mora no Brasil, não valoriza o Brasil, que fala português, mas não valoriza o português, que sabe ler, mas não lê, que sabe escrever, mas não escreve, que sabe falar, mas não fala, que vive numa bolha, que vive sozinho, que acha que o mundo é hostil demais e que acha que o mundo não tem como melhorar, acha que as pessoas não podem melhorar, que as pessoas não podem mudar, sabe? A pessoa que não tem empatia, que não tem civilidade, que não pensa em como que os outros vão se sentir a partir das palavras que ele mesmo fala. E eu acho que as pessoas têm que usar os recursos que elas têm, né? Assim como eu disse antes, se a pessoa sabe escrever, ela tem que escrever, se ela sabe ler, ela tem que ler. E é muito triste quando a pessoa tem o recurso, não usa o recurso, sabe ler e não lê, ou não interpreta o que lê. Mas mais triste do que isso é quando a pessoa sabe falar, fala, mas não consegue interpretar o que fala.